Vida longa à rainha, um método que vai transformar o seu modo de reinar. Prioridade 3. Seu amado. Toda rainha precisa honrar o seu amado. Se você ainda não tem um amado, não se preocupe. Enquanto princesa, você está sendo formada para ser uma linda e próspera rainha. Leia o capítulo A Princesa em Preparação. A rainha honra o seu amado, mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar o seu marido. 1 Coríntios 7:34. Essa prioridade exige o compromisso de obedecer a Deus ao amar o marido de forma prática. Mediante isso, preciso entender como ele reage a certas emoções e como devo ser alguém que esteja sempre ali para amá-lo. Para nós mulheres, os homens são as mais complexas de todas as criaturas de Deus. Eles têm expectativas elevadas a respeito de si mesmos, mas quando não conseguem realizar o que projetam, começam a experimentar as emoções, que para eles são difíceis de lidar. Por vezes, podem ter medo da rejeição, da comparação com outro homem, da incapacidade de satisfazer sua esposa. Pode se sentir inadequado, frustrado e desamparado ao encarar os desafios da vida. Durante esses períodos de vulnerabilidade, o homem precisa desesperadamente de uma ajudadora compreensiva. Precisa de aceitação, apreciação e de afirmação. Um marido justo, que age segundo o coração de Deus, irá mostrar respeito por sua mulher na maneira como a trata. Isso começa em seus pensamentos, passa pela comunicação e estende-se até o seu estilo de vida. Em decorrência disso, a mulher está mais propensa a reagir aos esforços do marido ou à falta deles. Essa reciprocidade é natural e faz parte da sexualidade. Porém, o que preciso abordar aqui é que estamos falando da natureza humana, a natureza que está sob o efeito da morte, por ser pecaminosa. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6:23. Considerando o dom gratuito de Deus sobre os homens, vemos que ele estendeu sua aceitação a todos, no sentido de que não esperou até que fôssemos dignos de seu amor. Ele simplesmente nos amou primeiro. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. E nós, como mulheres virtuosas, sábias e idôneas, devemos proceder do mesmo modo, tratando o marido como se ele já fosse a pessoa que Deus quer que ele seja. Pois Deus o vê além do que vemos e conhece tão bem quanto nós. Passos práticos para exercer o amor para com o marido. Seu marido precisa do seu respeito, precisa da sua admiração sincera. Seu marido precisa de apreciação. Apreciar significa reconhecer o valor, ter em alta consideração ou respeito. Você precisa expressar gratidão pela vida do seu marido, por sua fidelidade, trabalho, provisão e cuidado. O marido também precisa de afirmação. Diga palavras de bondade que transmita a ele a segurança de seu amor e de sua fidelidade. Seu marido precisa de realização sexual e de sua sensibilidade para essa necessidade. Ele precisa de um lar onde possa encontrar conforto e paz. Precisa te achar atraente e orgulhar-se de você. Seu marido precisa se divertir com você, compartilhar da mesma comunhão. Ele deve ser considerado uma dádiva preciosa de Deus para você. Suprir suas necessidades irá requerer de você toque e criatividade no ato de amor.
Princípios do reinado da rainha na vida do seu amado. A Bíblia diz que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como câncer nos seus ossos. Provérbios 12, 4. Identificamos uma mulher virtuosa através do seu caráter, sabedoria e comprometimento. Essas características definem se uma esposa é virtuosa ou tola. A mulher virtuosa tem a confiança e a admiração do seu marido. Ela é educada, afetuosa, dona de casa, empreendedora, dá bom testemunho e, acima de tudo, teme a Deus. Tudo o que estamos aprendendo juntas nesse guia prático e através dos exemplos da mulher sábia de Provérbios 31. A mulher pode se tornar uma coroa para ele ou pode levá-lo à ruína. Virtuosa. Virtuosa também pode ser, em hebraico, significando força, entendida como caráter moral. Essa mulher possui um caráter forte, virtuoso, sendo uma mulher de habilidade, honra e valor. Gosto de entender melhor os textos, procurando saber a importância de objetos e analogias citados no mesmo. Como, por exemplo, qual será a importância da coroa para um rei? Bom, a coroa significa para os antigos reis a exuberância e a sabedoria. Ela era cobiçada por muitos e fazia parte do tesouro real. A coroa sempre estava na cabeça do rei, perto da sua mente e dos seus pensamentos. Ela era coberta por pedras preciosas, fazendo-a brilhar diante de todos. A coroa também simbolizava a glória, a realeza, a soberania de um monarca. O rei sabia que a sua coroa era muito valiosa, por isso usava-a na cabeça, a fim de que todos a vissem. O que entendo nesse texto é que o nosso comportamento revela muito se temos ou não a sabedoria. Coroa também sugere que a esposa digna capacita o marido a perceber o seu próprio potencial. Devido ao seu caráter, seu marido é muito admirado pelos demais. A mãe do rei Salomão aconselhou a ele na procura de uma esposa sábia. Se você encontrar uma esposa fiel e dedicada, achou um tesouro mais valioso que o ouro e pedras preciosas. O marido dessa mulher fiel e dedicada está sempre tranquilo, pois ela nunca deixará faltar nada para ele. Ela sempre procura ajudar o marido, sempre procura o bem-estar dele e nunca o mal. Provérbios 31, 10, 12. A honra de uma rainha ao seu amado. Agora vamos falar de uma esposa que procede vergonhosamente. Acredito que todo marido se agrada de uma esposa virtuosa. Porém, na segunda parte do versículo que estamos estudando, Salomão deixa claro que existem a esposa que procedem vergonhosamente. Essa esposa é a podridão nos ossos, ou seja, traz prejuízo ao seu esposo, destruição ao que sustenta, levando-o à decadência. Uma mulher com falta de sabedoria pode lhe causar muitos estragos e até perder a confiança de seu marido. Ah, que tamanha tristeza saber que existem lares destruídos apenas por não terem mulheres aplicadas em serem sábias, diligentes e amigas de seu companheiro. Uma mulher virtuosa anda em unidade com seu esposo. Como a coroa sempre está na cabeça do rei, assim também é a mulher virtuosa. Ela é disponível, ela é acessível e atenciosa. Uma boa esposa é aquela que está em unidade com seu marido. Quando as coisas procedem assim, o lar é edificado. A mulher sabe edificar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Provérbios 14, versículo 1. O esposo fica decepcionado com os atos e atitudes de uma mulher assim. A esposa virtuosa deve ser exemplo para o seu esposo, de maneira que ele se alegre e se deleite na presença e na companhia dela.
Lembro-me de orar pelo meu casamento antes de me casar. Mas quando entrei de fato no casamento, foi que precisei intensificar minhas orações. Meu primeiro ano de união foi muito desafiador. Foi um tempo de ajustes e de alinhamento. Eu sabia que se eu não me ajustasse como a esposa no meu devido lugar, boa parte daquele processo poderia ser comprometida pela minha insensatez. Foi então que precisei me inclinar verdadeiramente ao que a Bíblia diz a respeito de ser uma esposa virtuosa e honrosa. Bom, o princípio da honra precisa estar exposto em nosso interior. Honrar uma pessoa é uma forma de mostrar grande consideração por ela. Nós que tememos ao Senhor, temos dentro de nós uma espécie de termômetro que sempre nos sinaliza se algo está fora do seu devido lugar. Nós entendemos que algo precisa se ajustar, mas muitas vezes, por conta do orgulho, não vemos que nós é que devemos ter esse ajuste. Aí então que a ferida vem. A dor do "mas eu estou certa" sempre vai gritar em nosso coração, não permitindo agirmos de forma a sanar aquela situação. O que eu quero que você entenda é que está sob a sua responsabilidade gerir a situação. Muitas vezes reagimos como uma goteira pingando sem parar em dia de chuva, sendo tão ranzinza e trazendo irritações ao nosso marido, principalmente se não estamos de acordo com o que pensamos ser o certo. Provérbios 21:9 diz assim: é melhor morar só no fundo de um quintal do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. Meu Deus! Então, qual é a razão para agirmos assim? Nenhuma! O apóstolo Pedro aconselha as mulheres em sua carta dizendo: esposa, sujeitem-se aos maridos, porque assim eles serão ganhos, sem palavras, mas pelo comportamento respeitoso e puro de vocês, observando a vida piedosa e honesta de vocês. Sejam belas interiormente, em seus corações, com um espírito amável e manso, que é tão precioso para Deus. 1 Pedro 3, 1, 2, 4. Mas aí você pode dizer: Kelly, você não conhece meu marido. Se eu me sujeitar a ele nessas condições, será bem pior. Querida, não se trata dele ser um homem honrado e respeitável, mas do tipo de esposa que você escolhe ser para ele. Se trata da sua identidade e não do comportamento dele. É sobre a sua conduta de submissão. Você sabia que a palavra submissão dividida significa estar sob a missão do outro? Uma coisa que você e eu precisamos entender é que até os nossos atos colocarão em evidência a missão do nosso marido. Seja qual for a situação, desde que não seja aquela que te coloque em perigo de vida ou tire a sua dignidade, você precisa orar e buscar de Deus a sabedoria para agir naquela situação. E como é bom proceder sabiamente, conforme a vontade de Deus. Esse é o sentido da coroa para o marido. Ele sentirá desejo de nos ter mais perto dele e nos colocará sobre a sua segurança e o seu domínio. O que é o nosso desejo como esposa desde o princípio. Para ser coroa, que é bem ajustada à cabeça do seu marido, você precisa orar e encorajá-lo em seus objetivos. Seja forte, porém reconfortante. Firme, mas saiba perdoar. Mostre para ele que você é digna de confiança. Guarde os segredos dele e proteja o seu coração. Elogie-o quando merecer e perdoe quando for indigno. Deixe que ele saiba que você dedica a fazer-lhe sempre o bem e jamais o mal. Seu marido perceberá sua intenção e terá gratidão por sua vida, mesmo não sendo um homem cristão. Se ele é controlador, você precisa agir como Esther. Mostre a ele como você é respeitosa em sua voz e haja com bondade, a fim de que ele a ouça. E sempre faça isso no momento certo. Lembro-me de passar por uma situação quando entrei no 8º ano de casamento, em que eu não podia discutir um assunto com meu marido, então eu orei e pedi uma estratégia ao Senhor.
Aí ele me apontou o livro de Esther. Orei então por 5 dias antes de falar com meu marido e pedi somente uma oportunidade a Deus. Eu sabia que aquele seria o momento certo para me expressar. Passados 5 dias, preparei a mesa, como de costume, e nos sentamos para o café. Ele mesmo foi quem puxou um assunto, e então senti que a oportunidade era aquela exata. Expressei-me, ele me ouviu e disse: já haviam 5 dias que Jesus estava falando comigo. Uau! Ele entendeu que era sábio proceder à maneira como eu mencionei. Para você, isso não é glorioso? Para mim, foi difícil aceitar de imediato e ter que me calar. Mas a obediência me trouxe honra à minha própria mesa. Aleluia! Talvez você não saiba que seu marido precisa ou o que realmente acontece em seu coração, mas Jesus sabe. E ele te conduzirá até você receber a recompensa merecida diante de todos. Eu aprendi que o homem precisa encontrar segurança em nós. E que se perdirmos a sabedoria da mulher de Provérbios 31, não seremos manipuladoras. Teremos resistência para viver o dia mau e sorrirmos diante do futuro. Seremos, de fato, uma mulher excelente. Seus filhos a respeitam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: pode haver muitas esposas exemplares neste mundo, mas eu tenho certeza de que nenhuma delas é melhor do que você. Provérbios 31, 28, 29. Passos práticos. Sempre dialogue. Porém, entenda que um casamento não é monólogo, e sim um diálogo, uma via de mão dupla. Se seu marido é como o meu, mais introspectivo, seja atenciosa em sua linguagem de amor. Procure entender como ele se comporta, reage e transmite o que pensa. Tenha um tempo só com seu marido. Saia uma vez por semana para um almoço, um café ou um jantar juntos. Se ele é o que gosta de falar, use o seu contato visual para dar atenção plena quando ele estiver falando com você. Olhe nos olhos dele. Não tenha distrações. Se importe com ele. Sempre o celebre. Uma vez uma pessoa que amo muito e respeito me ensinou que a minha alegria é uma arma. Depois que aprendi isso, sempre levo comigo o que me traz esperança e procuro ver a alegria em todas as situações. Se eu não tenho alegria, eu mesmo a produzo. Uma das coisas que costumo fazer quando vejo a força se esvaindo é celebrar algo que aconteceu no dia, na semana ou no mês. Nós sempre temos que celebrar. Só o fato de estarmos vivos na presença de Jesus já é um motivo de gratidão. Então, compro um mimo, preparo o jantar e digo: hoje é dia de celebrar. Hoje é dia de celebrar a inteligência do papai. Ou hoje é dia de celebrar, vamos celebrar a obediência do Lorenzo. Procure sempre algo para expressar a gratidão por sua família, seu cônjuge, seus filhos e sua vida. Desfrute sempre e sempre celebre. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Filipenses 4:4.